Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é João Petrini, repórter sênior de grãos e fertilizantes da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. No episódio de hoje, converso com Adriano Spechit, presidente da Potássio do Brasil, sobre o mercado de fertilizantes. Olá, Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, vamos falar sobre um dos assuntos do momento no setor de fertilizantes, que é o projeto de Autazes, no estado do Amazonas. Qual que é o status do projeto nesse momento? Quantas licenças de instalação a Potássio do Brasil já recebeu e quantas ainda faltam? João, na realidade, nós já fomos agraciados com as licenças de instalação da mina, da usina, do porto e do terminal de carregamento de potássio. E a gente vai iniciar as obras em breve, já estamos com os pedidos de cotação de vários dos serviços iniciais. Vamos iniciar, logicamente, pelos serviços preparatórios, de captura da fauna, de arqueologia, de supressão da vegetação, e logo na sequência vamos começar com as terraplanagens, aproveitando o período de seca que vai dar início agora na Amazônia. Maravilha, Adriano. E dando sequência até nesse ponto que você mencionou sobre fauna, preservação da arqueologia, o projeto de Autazes gera um debate sobre questões sociais e ambientais. Inclusive, uma das licenças de instalação estabelece algumas condições relacionadas justamente à flora e à fauna na região. Quais as iniciativas da Potássio do Brasil para mitigar ao máximo os possíveis impactos? O nosso projeto ele foi sabatinado pelos técnicos do IPAAN, que fizeram um trabalho sensacional em cima de todos os aspectos que apresentamos, e nós temos mais de 30 programas socioeconômicos e ambientais que endereçam todas essas questões. Então, essa captura da fauna é exatamente, por exemplo, um trabalho preventivo de coleta, manuseio e transporte desses animais que vão ser capturados lá na região onde vai ser o projeto. Um exemplo disso, por exemplo, é a nossa estrada, que vai ligar a mina ao porto. Ela tem 12 quilômetros e ela vai ter várias passagens, tanto superiores quanto inferiores, para os animais da região, mantendo assim a migração possível de todos eles. Então, é um trabalho que está sendo feito de forma bastante integrada com as áreas ambientais do órgão estadual, no caso o IPAAN, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, com vários tipos de melhoria causados até por essa interação entre os técnicos da Potássio e os técnicos do IPAAN. Muito bacana, Adriano. E você mencionou essa relação com os órgãos. Como que é a relação da Potássio do Brasil com os governos estadual do Amazonas, o governo federal e com outros órgãos e autoridades? Existe algum trabalho conjunto para expansão e desenvolvimento da região norte do país? Na realidade, desde o novo governo estadual, que é o segundo mandato do governador Wilson Lima, ele colocou entre os pilares que o potássio estaria entre eles, além do gás, do turismo e da biodiversidade. Então, com certeza, é uma opção ao estado do Amazonas em termos de diversificação da matriz econômica, que hoje é muito lastreada em cima da Zona Franca de Manaus, do polo industrial que existe em Manaus. Lógico que tem essas outras iniciativas, mas com certeza a geração de oportunidades de emprego, de atividades fora da Zona Franca de Manaus pelo projeto Potássio Autazes é uma consideração bastante forte. Com isso, a gente pode garantir que a gente tem todo o suporte, tanto do governo municipal quanto do governo estadual. E mais do que isso, como citado por você, do próprio governo federal, tendo em vista que até mesmo iniciativas, por exemplo, do Plano Nacional de Fertilizantes, se encaixam exatamente com as necessidades do projeto Potássio Autazes, como algumas das metas colocadas para 2030 neste citado plano. Perfeito, Adriano. E você mencionou também, a questão da rodovia ter passagens, para contribuir na preservação da flora e da fauna. Em relação à questão logística, uma das licenças seria para a construção de um porto. Além disso, para escoamento da produção de Autazes,
quais os principais desafios logísticos para o projeto? Na realidade, o desafio é fazer uma manutenção do que já é o normal da Amazônia, né? As hidrovias hoje, elas são muito utilizadas, tanto pela soja quanto pelos grãos, quanto também pelos fertilizantes que chegam ao Brasil pelo Arco Norte. Então, hoje, né, a gente tem a condição de pegar, inclusive, uma excelente vantagem, que é o chamado frete de retorno, porque a soja, ela sobe para o norte, descendo o Rio Madeira, por exemplo, de barcaças, e essas barcaças retornam vazias, e elas vão passar exatamente na porta do nosso porto em Uricurituba. Então, nós vamos ter a chance de estar aproveitando esse benefício do frete de retorno e, com isso, gerando até menos gases de efeito de estufa queimados por queima de diesel no transporte desse tipo de material. Mais um item de sustentabilidade do nosso projeto. Perfeito, Adriano. E pensando em atender a demanda dos produtores do mercado brasileiro, Mato Grosso seria realmente o maior recebedor da produção de altazes? Como vocês enxergam isso? E quais outras regiões também produtoras vocês visam atender de maneira predominante com a produção de altazes? Potássio do Brasil, nessa primeira fase, que é a primeira fase do projeto Potássio Altazes, ela está focando 100% no Mato Grosso. É lógico que, como a nossa produção ela vai ocorrer daqui a 4 anos aproximadamente, essa própria questão do Mato Grosso ela já pode ter sofrido algum tipo de movimentação. E essa movimentação, que tem uma expectativa que vocês acompanham aí, com certeza, é o crescimento até de próprio Rondônia, né? Rondônia tem crescido no agronegócio, o próprio sul do Amazonas tem crescido ali na região de Apuí, e com certeza daqui a 4, 5 anos a gente vai poder falar assim, nós não vamos conseguir nem chegar no Mato Grosso, porque uma parte desse fornecimento vai ficar no sul do Amazonas ou até mesmo em Rondônia. Mas o nosso foco é realmente o Mato Grosso. E quais as expectativas sobre o projeto de altazes, né? Quando que a mina deve estar operacional, qual deverá ser a capacidade de produção e também quais as características do cloreto de potássio que será produzido, inclusive pensando em termos de concentração de nutriente? Vamos começar então pelo produto, né? O nosso produto será um MOP 95 Standard, ou seja, com 95% de KCl ou em torno de 62% de K2O. Granulado pink, conforme as especificações de mercado tradicional. Então a gente não está trazendo nenhuma inovação tecnológica em termos do produto. Serão cerca de 2,2 milhões de toneladas por ano que a gente irá produzir, né? E a produção prevista, como eu acabei de dizer, é para daqui a 4 anos e meio, porque este é o tempo nosso de implantação do projeto. Nós temos que construir 2 poços profundos para atingir o minério, que está a cerca de 800 metros de profundidade, e o caminho crítico do projeto, em termos de implantação, é a escavação dos shafts, ou poços profundos, para atingir o minério. Entendi, Adriano. E baseado nesses dados que você trouxe, falando um pouco agora sobre o cenário de fertilizantes do Brasil, o Brasil depende de cerca de 85% de importação de fertilizantes. Com altazes, qual a expectativa da Potássio do Brasil com relação à redução dessa dependência externa que nós temos? Então eu vou falar mais especificamente não dos fertilizantes, mas do cloreto de potássio. Só no cloreto de potássio a nossa dependência é maior ainda, é cerca de 98%. Nós só temos uma mina em operação no Brasil, que é a mina de Taquari Vassouras, na cidade de Rosário do Catete, em Sergipe, hoje operada pela Mosaic, e que ela só tem algo em torno de 300 mil toneladas de produção, da nossa necessidade de cerca de 13 milhões de toneladas. Então, com 12,2 milhões de toneladas, a gente vai chegar próximo dos 17% de redução dessa dependência. Que somado a esses 2, 3%, a gente fala que em torno de 20% nós vamos deixar de ser dependentes. Ou seja, hoje nós somos dependentes em 98%, a gente vai passar para algo em torno de 80%. Mas a Potássio do Brasil, como eu disse, tem intenções de fazer outras fases e duplicar essa produção e até mesmo triplicar essa produção no futuro, mais a longo prazo. Muito bacana, Adriano. E além de altazes, a Potássio do Brasil tem outros investimentos em vista para o mercado brasileiro também?
Então, nós temos outros projetos no pipeline na região. Um deles é em Novo Remanso, no município de Itacoatiara, e o outro é em Itapiranga, no próprio município de Itapiranga. Perfeito, Adriano. Trazendo também um pouco a questão sobre o cenário desse ano que a gente tem visto no mercado de fertilizantes, buscando ouvir a sua opinião, também a sua visão, a gente tem visto uma aceleração da demanda por fosfatado no mercado brasileiro. Já para o cloreto de potássio, a demanda tem sido mais reduzida, refletindo a importação elevada nesses primeiros meses do ano. Quais as perspectivas para o mercado brasileiro de fertilizantes nesse terceiro trimestre? Como você enxerga o cenário? Bom, o balanço das necessidades de nutrientes em cada uma das plantações, ele é definido em função até das questões da própria safra e da entre-safra. Então, a gente tem que ver aí que as próprias chuvas, o excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, começa a afetar ali localmente, mas que impacta no todo. Então, a gente vai ter aí um ajuste normal disso, né, trazendo de volta questões de demanda. E outra situação é a própria questão da oferta, que a gente vai ter que ver como que ficam questões relacionadas a pendências que a gente ainda tem, como, por exemplo, as sanções econômicas à Bielorrússia, no caso, novamente, do cloreto de potássio, ou, eventualmente, até dessa questão que a guerra da Ucrânia com a Rússia, apesar de ainda estar acontecendo, não tem mais interferido tanto na logística daquele país para o Brasil. Perguntando também uma questão sobre o custo, né? O custo do produto brasileiro comparado com o custo do produto que vem importado de fora. Como que você analisa essa situação no mercado atual brasileiro? João, o projeto Potássio Autazes, ele tem basicamente 3 vantagens em relação ao produto importado. E as 3 vantagens são muito simples de explicar para os nossos ouvintes aqui. É localização, localização e localização. Então, assim, nós estamos ali, né, na foz do Rio Madeira, com o Amazonas, com uma logística extremamente vantajosa. O nosso produto, ele tem um custo de produção similar ao custo de produção dos produtos dos nossos concorrentes no exterior, mas a gente tem a vantagem da logística. A gente não precisa transportar o nosso produto por mais de 2.500 quilômetros de trem e depois por mais de 10.000 quilômetros por navio. Então, com isso, o nosso custo total entregue no Mato Grosso é menor do que só o custo de transporte de um produto canadense ou russo, por exemplo. Então, assim, não tem vantagem maior para um projeto do que esse para atender, inclusive, uma demanda que não é uma demanda de governo, é uma demanda de Estado da nossa condição brasileira aqui, em termos de ter um agronegócio tão pungente e com essa dependência toda dos produtos importados. Adriano, você tinha falado sobre uma menor emissão de gases estufa na questão logística, aproveitando justamente o frete de retorno das barcaças. Tem alguma outra questão de sustentabilidade que vocês estão olhando? Até por ser uma mineração, olhar para a questão de resíduos e produzir algum tipo de subproduto também nessa linha de fertilizantes sustentáveis? Antes disso, de explicar outros produtos ou coprodutos, eu vou voltar à questão da sustentabilidade do nosso projeto. O nosso potássio é o potássio mais verde produzido no mundo. Não existe condição de bater o nosso projeto, porque, simples, nós estamos ligados na matriz energética brasileira, que é 84% renovável. Enquanto no Canadá e na Rússia eles queimam gás e queimam carvão para gerar energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia, isso dá quase 2 milhões de toneladas de carbono equivalente a menos que o nosso projeto vai gerar por ano. Então, assim, é com certeza uma mineração sustentável, é uma produção de fertilizante extremamente sustentável. Nosso potássio, apesar de ser pink, ele pode ser considerado como verde, tá? Agora, em questão dos nossos resíduos, que são basicamente o NaCl, cloreto de sódio, aí as 3 vantagens que eu falei em relação ao produto, nós temos em desvantagem em relação ao cloreto de sódio, que é a localização, localização e localização. Nós estamos longe do mercado consumidor e nós estamos sem ainda uma perspectiva de potencial utilização desse produto. Mas a gente não desistiu ainda, nós estamos avaliando novamente estudos que nós fizemos em 2015, 2016, para ver se ainda a gente consegue fazer algum tipo de utilização desse produto. Melhor, no caso desse subproduto.
Também na questão logística, a Potássio do Brasil já fez algumas parcerias, certo? Você poderia falar um pouco sobre esses acordos e até sobre futuras e potenciais parcerias com companhias importantes brasileiras? Bom, a Potássio do Brasil ela já realizou alguns acordos relacionados tanto à venda dos seus produtos quanto à logística do seu transporte. Todos estes acordos até o momento foram feitos com o Grupo AMAGE, que já adquiriu cerca de 500 mil toneladas de cloreto de potássio por ano por um período superior a 15 anos. Além disso, nós já fizemos um acordo com uma empresa do Grupo AMAGE, que é a Hermasa, que é a empresa que faz toda a logística fluvial para o grupo. Então, todo o nosso produto será transportado do nosso porto em Uricurituba, no município de Altazes, até Porto Velho ou até Miritituba, no Pará, para poder ser transportado de lá para o Mato Grosso. Então, também este é um acordo que nós já fechamos com a AMAGE. Você falou de localização, Adriano. Quando a produção for iniciada, quanto tempo deve demorar para entregar o produto em Mato Grosso, por exemplo? Quando você faz uma aquisição de um produto no Canadá ou na Rússia, chega a demorar, em média, 107 dias para ele chegar no Mato Grosso. O nosso chega em 5. Então, assim, é mais uma vantagem das questões de lote que a gente vai ter. É lógico que tem a sazonalidade da safra, que vai interferir de outras formas também. Eu vou ter que ter uma produção, na realidade, uma desova constante do meu produto, porque senão eu paro a mina. Aproveitando também outro ponto de logística, a questão de armazenagem. Como vocês vão trabalhar com armazéns em Altazes e nos portos? Bom, a umidade da Amazônia ela é prejudicial a você manter estoques mais próximos de lá. Então, a nossa estratégia será para poder tirar o mais rápido possível de lá e manter estoques mais próximos do mercado final. Muito bacana, Adriano. E para finalizar, tem mais algum ponto que você acha interessante compartilhar sobre o projeto Altazes? Bom, pessoal, além disso, a Potássio do Brasil ela tem um compromisso de estar implementando mais de 30 programas socioeconômicos ambientais e alguns deles são focados na utilização da mão de obra local, da região. Nós temos o compromisso de 80% da nossa mão de obra durante a operação ser local. E para isso nós vamos estar investindo em capacitação de pessoal na região. Isso também já vai gerar uma movimentação muito importante com a geração de cerca de 1.300 postos de trabalho diretos e mais de 15 mil postos de trabalho indiretos, fazendo com que a economia da região ela sofra uma mudança baseada nessa nova matriz econômica que vamos estar implantando em Altazes. Muito obrigado, Adriano, pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço e a Potássio do Brasil se coloca à disposição para trazer mais informações para vocês. Muito obrigado. Esse foi Adriano Spechit, presidente da Potássio do Brasil. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argus, em www.argusmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!